E o assunto hoje é a tão terrível artrose. Sabe aquela dor, muitas vezes no joelho, intensa, constante, que tira a sua qualidade de vida? Pois é, pode ser artrose. A artrose é uma doença degenerativa caracterizada pelo desgaste da cartilagem das articulações, como joelhos, quadris, mãos e coluna, o que provoca atrito entre os ossos, resultando em sintomas como dor na articulação, inchaço e também a rigidez. E hoje eu estou recebendo aqui o doutor Teodoro Bernardes, que é médico, para conversar com a gente sobre esse assunto. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. A gente está chegando aí o fim de ano, as festividades, e tem muita gente ali caxingando, sofrendo com a dor. Não é isso, doutor? Sim. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, agradecer mais uma vez aqui ao convite, estar com vocês aqui, sempre levando bastante conhecimento para a população, que inclusive é um dos pilares para quem tem artrose, justamente o que a gente chama de educação continuada do paciente. Então, quadros como esse são bastante importantes para a gente levar mais saúde. Porque a artrose, ela normalmente aparece na terceira idade. Vamos lá. Primeiramente, é importante a gente definir o que é artrose, porque muita gente diz que tem artrose, mas muitas vezes não entende. Então, eu costumo de comparar a artrose como se fosse o piso da nossa casa, né? Então, a gente tem o cimento, por cima do cimento a gente tem aquele piso, né? As nossas articulações, isso vale para o joelho, vale para a coluna, ombro, qualquer articulação. A gente tem um encontro de dois ossos. E para esses ossos não ficarem se atritando um entre o outro, a gente tem um revestimento por cima desse osso. Então imagine que o osso é como se fosse o cimento e a cartilagem é como se fosse o piso. E o que é essa artrose? É quando esse piso, essa cartilagem, está com defeito, ela está quebrada. Então é como se o piso estivesse sem, o piso da sua casa estivesse só no cimento, estivesse sem o piso. Então a artrose, ela é a doença da cartilagem. Esse paciente, com a idade, ele tem um desgaste natural. Costumo dizer que é como se fosse o fio de cabelo branco. Então, o fato daquela articulação estar um pouco degenerada, não necessariamente é artrose. Então, a gente tem que definir o desgaste natural das articulações com a artrose. E o que é que define exatamente o ponto que passa de um desgaste natural e se torna uma enfermidade? Quando está afetando a qualidade de vida daquele paciente. Então, por exemplo, é muito comum a gente pegar, às vezes, paciente que tem um quadro de artrose no raio-x ou no exame gravíssimo e esse paciente nem tem dor. Então, radiologicamente, no exame, ele tem artrose, mas não está afetando a qualidade de vida dele. Já às vezes a gente então, vida que segue. Vida que segue, é igual o fio de cabelo branco. Se está te incomodando, a gente vai lá e dá uma ajeitada, né? Mas, em geral, às vezes tem paciente que tem uma artrose inicial e essa artrose já está dando muito sintoma. Então, a artrose, ela é definida como uma doença mecânica, mas hoje em dia também metabólica e inflamatória. Então, principalmente quando aquela articulação está gerando dor, inchaço, está limitando o movimento, então entra no quadro de artrose doença e não aquele desgaste natural. Muito se fala que a atividade física é um pilar do bem-estar no tempo que vivemos hoje. E quem tem esse tipo de enfermidade pode fazer atividades como musculação, pilates, tem essa indicação ou deve ter cuidado? Deve, com as devidas adaptações, mas deve. Por exemplo, como eu falei, se a gente pega o protocolo italiano de tratamento de artrose, são 3 pilares: a educação continuada do paciente e dos familiares, justamente para desmistificar muita coisa. Ah, você não pode pegar peso, não pode fazer exercício físico. O segundo pilar é dieta e o terceiro pilar, exercício físico. E aí é aquele exercício que a gente fala resistido, aquele contra-resistência. Então, por exemplo, para quem tem artrose, os melhores exercícios é justamente a musculação, pode ser um pilates, uma hidroginástica. Caminhada e bicicleta? Pode, mas claro que a gente tem que adaptar para aquele determinado paciente. Eu costumo dizer que a bicicleta, a caminhada, aquele exercício aeróbico, ele é muito bom para as doenças cardiovasculares, evitar AVC, infarto, diabetes, mas para as doenças ortopédicas, osteomusculares, os exercícios têm que ser resistidos, de musculação, academia, pilates, hidroginástica, e muitas vezes esse idoso não consegue ir, pode fazer em casa mesmo, basta pegar aquelas ligas, aqueles mini bands, aquelas pezinhos, ou então às vezes com a ajuda de uma própria pessoa, contra resistência. Isso daqui é um exercício resistido
vai ajudar, além da artrose, a osteoporose, por exemplo. Muito bem colocado, doutor. Para você que está chegando agora, o assunto hoje do nosso quadro Saúde em Dia é a artrose. Ainda dentro desse contexto, existem pessoas que todos nós iremos desgastar os nossos ossos com o passar do tempo, assim como a gente vai diminuindo a visão, a audição, enfim, o tempo é imparcial para todos. Mas existem maneiras de prevenir uma enfermidade como essa? Existem pessoas que geneticamente são mais dispostas a ter esse tipo de enfermidade? Sim, com certeza tem aquela predisposição genética, né? Mas o que é mais comum a gente pegar no consultório? O paciente chega, doutor, isso aqui é de família, meu pai tinha, meu avô tinha, né? Todo mundo tem artrose. E aí, quando a gente começa a perguntar, mas espera aí, seu avô fazia dieta? Não, doutor, eles gostavam de comer muito doce, muito pão, bolo. Ah, eles faziam exercício físico? Não, doutor, também não faziam. Eles viviam muito estressados, ansiosos, preocupados. Doutor, eles eram muito preocupados. Ah, e você, está fazendo tudo isso? Estou. Então, se seus netos, bisnetos seguirem esse mesmo caminho, a tendência é que eles também tenham. Então, assim, uma coisa é o que a gente chama da genética, a outra coisa é o que a gente chama de epigenética, que é justamente o meio, os seus cuidados que estão influenciando seus genes a expressarem para você ter a doença ou não. Muitas vezes você tem até a tendência, mas você se cuida tanto que você nunca vai ter problema com isso. Ou ao contrário, às vezes a pessoa nem tem a tendência, mas ela faz tanta coisa errada que ela termina tendo dor. Isso é epigenética. Epigenética. Olha, já aprendi uma novidade. Olha aí. Já vou prestar atenção nos comportamentos de minha casa, porque eu não quero doença passando de geração em geração. Vamos se libertar desses maus hábitos, não é isso, doutor? Com certeza. Para começar o ano muito bem. Dentro das medidas de tratamento, quando o paciente está em crise, de inchaço, de muita dor, o que pode ser feito? No quadro agudo que a gente fala, com certeza, são medicações e fisioterapia. No quadro agudo, a gente tem que, entre aspas, apagar o incêndio. Não adianta eu querer pegar esse paciente, colocar para ele fazer, por exemplo, um exercício físico, porque ele não vai conseguir e só irá perpetuar ainda mais a dor dele. Então, na fase aguda, a gente tem que controlar mesmo, com medicação, com fisioterapia. Eu costumo dizer que na fase aguda depende mais do profissional da saúde do que do paciente. Para poder essa dor não voltar, aí depende mais dele do que da gente. E, no caso, as fisioterapias será um parceiro constante nesse tipo de tratamento? Sempre. O pilar do tratamento, né, além dos cuidados do paciente, tem os profissionais, o médico, tem o fisioterapeuta naquela fase mais aguda de reabilitação e depois desse fisioterapeuta deixar bem, juntamente com o médico, esse paciente, ele tem que ir para um educador físico para poder continuar esse cuidado. Você falou que é importante o profissional de saúde entrar com a medicação na fase aguda. Existem gatilhos que despertam essa fase aguda? Por exemplo, eu estou aqui, estou bem bonzinho da minha artrose, não estou sentindo a dor, aí de repente começa a crise. Existem coisas que desencadeiam a crise? Sim, existem. A gente tem que... A artrose ela é a doença, a gente tem que ver qual é a causa base para esse paciente ter artrose. Tem muito paciente, a grande maioria, realmente é pelo que a gente chama de deformidade mecânica, o eixo do paciente, aquele paciente que tem, por exemplo, no caso do joelho, o joelho mais para fora, aquele joelho mais para dentro. Mas, por exemplo, existem pessoas que têm um tipo de reumatismo no sangue e que esse paciente, muitas vezes, sem nenhum gatilho, a doença reumática dele ativa e ele vai gerar dor. Mas, por exemplo, via de regra, essa não é o mais comum, mas tem que sempre ser investigado. Mas, por exemplo, um paciente que após um final de semana bebeu muito, dormiu mal, comeu aquela comida mais gordurosa, mais inflamatória, fez alguma atividade de casa no sentido de limpar, exagerou, no outro dia esse paciente ele pode ter uma tendência maior de acordar realmente com mais dor, com inchaço, sem ter sido naquele dia exatamente. Eu costumo dizer, basta observar, no dia que você comer mais mal, no outro dia sua articulação vai estar um pouco mais inchada, um pouco mais dolorida. Pode haver uma intervenção cirúrgica em casos como de artrose? Com certeza. Tem muito paciente que acha que o caso dela só resolve realmente com cirurgia. Eu costumo dizer que são três, no caso do joelho, por exemplo, são três opções realmente que são cirúrgicas. É aquele paciente que está com o joelhinho mais torto para fora, né? Aquele joelhinho de cowboy, ou aquele joelhinho mais para dentro, ou seja, tem uma deformidade, ou aquele paciente que o joelho não estica, mas todo o joelho está um pouco mais dobrado, então esse paciente tem uma limitação para caminhar, ou aquele joelho que não dobra mais todo. E esses são exceções também. Normalmente, a principal causa de indicação de prótese é uma dor refratária, ou seja, que não melhora com o tratamento. E aí eu pego esse
essa palavra tratamento e freio. É um tratamento, não é remédio. Para eu dizer que meu tratamento não está tendo êxito, não está tendo resultado, eu tenho que estar considerando que ele está sim tomando os remédios, mas que ele está fazendo exercício físico, que ele está fazendo a dieta, está seguindo todas aquelas recomendações que a gente orienta. Aí ele fez, não melhorou, aí a gente pode sim realmente indicar a cirurgia, e inclusive essa cirurgia tem uma chance de ter um resultado maior. E é importante também entender que o procedimento cirúrgico, ele é mais invasivo. Normalmente o paciente que traz um problema como esse já tem uma idade mais elevada. Tem outros fatores como a pressão, que muitas vezes tem essa dificuldade de deixar ela ali dentro dos padrões que é exigido para que se tenha saúde. Tem também a diabetes que muitos idosos têm. E uma intervenção cirúrgica é sempre um método mais invasivo que pode trazer, de repente, desencadear outras questões, não é isso, doutor? Com certeza, com certeza. Inclusive, a gente sempre tem que pôr na balança todas essas doenças, essas comorbidades que a gente fala, ver se elas realmente estão controladas ou não, se esse paciente tem condição de ser submetido a uma cirurgia ou não, e olhar também o nível de atividade desse paciente. Às vezes a gente tem um paciente ali de quase 80 anos, mas bem mais ativo e com as doenças mais bem controladas do que, por exemplo, às vezes um paciente de 60 que está cheio de outras doenças descompensadas, às vezes aquele idoso já numa baixa demanda. Então, por exemplo, o critério idade, ele não é o principal para a gente definir a cirurgia ou não, e sim principalmente o nível de atividade desse paciente e se essas doenças estão controladas ou não. E aí a gente pode submeter uma cirurgia com menos risco. Verdade, muito bem esclarecido. Recebendo aqui hoje o doutor Teodoro Bernardes, que é médico, falando para a gente da artrose. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, que essas pessoas que estejam escutando em casa possam se cuidar cada vez mais nesse ano de 2026, porque sim, a dor delas tem solução, mas depende muito delas também. Depende da gente, mas depende muito delas. É isso aí, procure um profissional adequado, mas siga os comandos. O tratamento tem, além do remédio, tem outras demandas. Cuide-se. Sua vida é um bem precioso e ela não é só sua, ela é também de quem você ama. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.